Você que é da área de trânsito já está mais habituado com a expressão penalidades no contexto da legislação de trânsito. Mas para quem não é da área, de repente está pesquisando sobre o tema, tentando entender melhor, às vezes cometeu uma infração e está vendo lá a expressão penalidades, o que seria isso? Olha, fazendo um paralelo com o futebol, imagina que um atacante entra na área e é derrubado pelo zagueiro. E aí o árbitro vai lá e marca pênalti. O locutor, o narrador, ele vai gritar lá, penalidade máxima, que nada mais é do que uma punição ao time que fez a falta dentro da área. Voltando para o nosso contexto do trânsito, a penalidade é isso, é uma punição para aquele condutor que praticou uma irregularidade no trânsito. E essa punição, diferentemente do que algumas pessoas acreditam, ela não é estabelecida pelo agente da autoridade de trânsito na via pública ou mesmo pelo policial que está na via pública. Às vezes tem gente, como eu já ouvi esse tipo de relato aqui nos vídeos, né, nos comentários, o cara diz, o policial me deu uma multa de R$ 1.500, não é assim que funciona, né? Não é o policial que faz isso. Quem faz isso é a autoridade de trânsito e não o agente. Mas qual seria a diferença? Olha, lá no anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro, onde nós temos os conceitos e definições, a autoridade de trânsito nada mais é do que o dirigente máximo do órgão ou entidade pertencente ao Sistema Nacional de Trânsito. Então imagine aí na sua cidade, o órgão de trânsito da sua cidade, o diretor-geral dele, ou o presidente, não sei qual a nomenclatura que se utiliza, mas essa pessoa é a autoridade de trânsito na sua cidade. E essa autoridade de trânsito designa agentes da autoridade de trânsito que fiscalizam em nome dele. Então, quando um agente da autoridade de trânsito constata o cometimento de uma infração, ele faz exatamente o que a lei determina, que é lavrar o auto de infração. E aí, a partir desse momento, nós temos a instauração de um processo administrativo, até porque a aplicação de uma penalidade, ela não é automática. Cometi uma infração, já vou ser punido. Não. Você tem direito à defesa e recursos, né? Na realidade, você tem direito a 3 chances. Você tem direito a uma defesa prévia, você tem direito a um recurso agiário, você tem direito a um recurso em segunda e última instância administrativa. Inclusive, isso é uma garantia constitucional. Então, vai ser instaurado um processo administrativo, você pode se manifestar nesse processo contestando justamente as autuações. É claro que você pode também optar por não fazer nada, ou até mesmo tem aquelas pessoas que optam por reconhecer o cometimento da infração, pagar com desconto a multa, desconto de 40% lá pelo sistema de notificação eletrônica no seu aplicativo da carteira digital de trânsito. Mas perceba que a punição ela só é aplicada ao final do processo administrativo, se as decisões ao longo do processo não te forem favoráveis, ou de repente se você não se manifestou no processo ainda, reconheceu o cometimento da infração. Então a autoridade de trânsito vai aplicar a penalidade, né? Já na defesa, quando você entra com a defesa prévia, se ela não foi aceita, a penalidade ela é aplicada. Então você recorre contra a aplicação dessa penalidade, ela sendo mantida ao final do processo, foi a autoridade de trânsito que aplicou. Mas então é a autoridade de trânsito que estabelece isso aí? Também não. Na realidade, quem prevê qual penalidade você vai sofrer em razão do cometimento daquela determinada infração é a lei. Salvo em casos muito específicos, em que a lei dá até uma certa margem de discricionariedade para a autoridade de trânsito, mas nós temos já de forma expressa na lei qual vai ser a punição para aquele condutor quando do cometimento de infração. Vou dar 2 exemplos aqui dessa certa discricionariedade. Imagine que um condutor foi flagrado disputando uma corrida na via pública, o famoso racha. Além da penalidade de multa, nós temos a suspensão do direito de dirigir pelo período de 2 a 8 meses. Então perceba que tem uma margem ali para a autoridade de trânsito. Mas ainda assim, na decisão, quando a penalidade for aplicada, a autoridade precisa motivar e fundamentar essa sua decisão. Outra situação, a infração lá do artigo 246 do CTB, por obstaculizar a via indevidamente, que é uma infração gravíssima, prevê uma multa multiplicada até 5 vezes, ou seja, multiplicada por 1, 2, 3, 4 ou 5, a critério da autoridade de trânsito, que também vai decidir, mas precisa deixar muito claro na sua motivação, na sua fundamentação, por que está aplicando aquela punição. Então perceba que são casos específicos, porque o normal é que você tenha de forma expressa no texto da lei qual é a punição. Exemplo, não estou utilizando o cinto de segurança no meu veículo. Fui flagrado por um agente da autoridade de trânsito que me autuou, eu fiz defesa, recurso, enfim, perdi, a penalidade foi aplicada pela autoridade de trânsito. Nesse caso, sem o cinto de segurança, de acordo com o artigo 167 do CTB, é uma infração de natureza grave que prevê como penalidade a multa. Nesse caso, 5 pontos no prontuário, multa de R$ 195,23. Perceba, de forma expressa, tá certo? No Código de Trânsito Brasileiro, lá no capítulo 16, nós temos as penalidades, as previsões lá sobre as penalidades. O primeiro artigo desse capítulo, que é o artigo 256, nós temos o rol das penalidades. A primeira delas é a advertência por escrito, que é aplicada quando o condutor comete uma infração de natureza leve ou média, e ele não cometeu nenhuma outra infração nos últimos 12 meses, então vai ser aplicada a advertência. Temos também a multa, que é a mais conhecida de todas, né, que nada mais é do que pontuação, a ser registrado no prontuário do infrator, se ele for habilitado, claro, e o valor da multa a ser cobrado no registro do veículo. Temos também a suspensão do direito de dirigir, que pode ocorrer em razão da somatória de pontos, quando o condutor
comete infrações e alcança um total de 20, 30 ou 40 pontos no prontuário no período de 12 meses, conforme o caso, ou quando ele comete uma infração que prevê de forma específica a penalidade de suspensão do direito de dirigir, como no caso do racha, que eu mencionei agora há pouco. Temos também a cassação da CNH, que ocorre quando o condutor é condenado judicialmente por delito de trânsito, quando é flagrado dirigindo suspenso ou quando ele é reincidente no cometimento de algumas infrações previstas no CTB. E também temos a frequência obrigatória em curso de reciclagem, que tem algumas hipóteses ali de aplicação, mas como regra é uma consequência lá da suspensão para que o condutor volte a dirigir. Eu vou deixar, inclusive, na descrição desse vídeo, caso você tenha interesse, links de outros vídeos específicos sobre as penalidades. A ideia aqui era falar de forma mais ampla sobre penalidade, mas se você quiser conhecer cada uma delas individualmente, eu deixo links na descrição desse vídeo para você dar uma conferida em outros vídeos nossos sobre o tema. E aí, ficou com dúvida? Concorda com algo que sou radial? Fica à vontade, vai deixando aí nos comentários. Você que nos acompanha aqui no canal já sabe. Deixou sua dúvida, eu vou tentar te ajudar de alguma forma, beleza? Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanha até aqui, um grande abraço, até a próxima.